Vírus, bactérias, fungos, invisíveis aos olhos e perigosos, eles fazem parte da rotina de trabalho deste pesquisador. Qualquer acidente pode significar um risco à saúde, além de interromper anos de pesquisa. É aí que entra a biossegurança, um conjunto de normas e medidas preventivas para proteger o pesquisador e o meio ambiente de possíveis acidentes. Os cuidados com a biossegurança sempre existiram no meio científico, mas com o avanço das pesquisas foi necessário regulamentar e legalizar essas medidas. No Brasil, a primeira lei de biossegurança foi aprovada em 1995. Em 2005, foi revisada e aprimorada para acompanhar o ritmo da ciência. No laboratório ou no descarte de material contaminado, a biossegurança está cada vez mais presente. E onde tudo isso afeta o cidadão comum? Quando vai a um consultório dentário ou um laboratório de análises clínicas como este, você pode nem notar, mas várias das normas de biossegurança estão sendo aplicadas. No exame de sangue, assim como na pesquisa científica, a luva garante a segurança do profissional e do paciente. O material descartável também já não é mais novidade quando se trata de proteger a saúde. Procuro observar, se ela não me mostrar, eu pergunto. É bom que não transmite doenças, né? Você sabe para que serve aquela caixinha amarela ali? Para isolar o que já foi usado. Bom, a caixinha amarela ela serve para a gente colocar materiais pérfuro-cortantes. Depois que você joga o material ali dentro, essa caixinha é lacrada e vai para um abrigo de resíduos infectantes para depois então ser coletado por uma empresa transportadora que vai levar para uma empresa que vai fazer autoclavação e aí ele já está lixo comum e aí ele vai para um aterro como lixo comum. E nem é preciso ir tão longe para observar se as normas de biossegurança estão em prática. Nos salões de beleza, o mesmo forno que transforma o lixo do laboratório pode proteger você de doenças como hepatite. Um cuidado que deve fazer parte da rotina de todos os salões. Dos laboratórios para os salões de beleza, a biossegurança é uma realidade na proteção do meio ambiente e de cada um de nós. Mais de 100 anos de pesquisas e descobertas. A história da Fundação Oswaldo Cruz se confunde com a trajetória das pesquisas em saúde no Brasil. O conhecimento produzido nesses laboratórios já contribuiu para muitos avanços na área científica. Assim como a evolução das pesquisas, a segurança desse trabalho também progrediu. Ao longo dos anos, muitas normas de biossegurança foram criadas a partir de necessidades observadas nestes laboratórios. Hoje, a biossegurança está presente já na entrada. As várias portas para se chegar a um laboratório são etapas de um processo minucioso. A partir daqui, o acesso é restrito. Roupas adequadas, a proteção de cada fio de cabelo e um ambiente totalmente adaptado. A partir da linha amarela, não se pisa sem proteger os pés. No rodapé arredondado não há espaço para poeira. Adaptações realizadas quando pouco se falava em biossegurança. Biomanguinhos, há mais de 20 anos, publicou uma portaria tratando de biossegurança. Antes mesmo de entidades governamentais começarem a trabalhar biossegurança, nós já tínhamos aqui uma portaria definindo ações de biossegurança no nosso trabalho. Em todos os laboratórios, né, a biossegurança se faz presente no sentido de evitar que aquilo que está sendo manipulado, seja um agente viral, bacteriano ou uma célula, ela saia desse ambiente e atinja o ambiente externo ou corredores e encontre pessoas que não estão preparadas, né, para encontrar ou estar próximo a esse agente, né? Existem 4 níveis de segurança em todo o mundo. No Brasil, são apenas 3. Em laboratórios como este, somente os pesquisadores podem entrar. É um trabalho solitário, onde qualquer falta de atenção pode ser fatal. Para manter o alto padrão de segurança, a Fiocruz investe e muito. É ter condições de trabalho adequadas, né? As instalações laboratoriais, equipamentos, né?
de trabalho e aí também a proteção individual quando o caso requer. Cuidados clínicos iniciais. A higienização das mãos deve ser feita sempre antes e depois de qualquer tipo de atendimento. A lavagem deve ser feita de maneira completa. Os equipamentos de proteção individual devem ser utilizados para a proteção do profissional e do paciente. São eles: gorro, máscara, óculos de proteção, avental, luvas e sobreluvas. A cadeira odontológica deve ser encapada nas regiões onde o cirurgião dentista terá contato direto com as luvas durante os procedimentos. O material de eleição para isso é o filme de PVC. As manetas do refletor, os apoios de braços e de cabeça da cadeira do paciente. Qualquer tipo de comando digital para as mãos que o equipamento possa ter, também deve receber esse tipo de proteção. Para encapar as canetas de alta rotação, baixa rotação e a seringa tríplice, deve ser utilizados saquinhos plásticos apropriados. O paciente deve sempre utilizar babador com cordão metálico autoclavável e uma solução líquida de antisséptico oral antes de qualquer procedimento. O material odontológico a ser utilizado, como por exemplo, uma bisnaga de resina composta, deve ser aberta por um membro da equipe que não esteja participando diretamente do atendimento, o comumente chamado auxiliar sujo. Assim, não há contaminação do material que será utilizado em mais de um paciente ou procedimento. Após qualquer tipo de moldagem, o molde deverá ser enxaguado em água corrente, secado levemente e depois borrifado uma solução de ácido peracético a 0,2%. Ao se utilizar o equipamento de raio-x, alguns cuidados são necessários. O tempo de exposição ao feixe deve ser menor possível. O paciente deve estar sempre protegido pelo avental plumbífero e pela proteção para o pescoço, glândula tireoide. Os posicionadores radiográficos devem sempre estar encapados com filmes de PVC e o equipamento radiológico deve passar por manutenções periódicas. Após cada procedimento clínico, cada material deve ser descartado de acordo com sua natureza, conforme descrito no RSS.
resíduos de serviços de saúde. Estes podem ser resíduos biológicos, químicos, perfuro-cortantes e comuns, tendo um destino específico para cada categoria. A limpeza do instrumental odontológico deve ser feita usando-se equipamentos de proteção individual específicos, como a luva de látex para limpeza pesada, e esta deve ser feita usando-se detergentes neutros ou enzimáticos, através da imersão completa do instrumental, sendo procedidos pela sua lavagem imediata em água corrente, todos devidamente desmontados e com a máxima precaução para se evitar acidentes. A limpeza manual é realizada com escovas, em cubas próprias e com torneiras direcionáveis. A limpeza pode ser mecanizada com ultrassom. Após a limpeza, deve-se enxaguar abundantemente, fazer uma inspeção visual detalhada, procedendo-se à secagem e levando-se o instrumental para desinfecção e esterilização. O material deve ser autoclavado, empacotado em papel grau cirúrgico. Indicadores biológicos devem ser usados dentro dos pacotes em todos os ciclos, e só eles garantem que a esterilização foi efetiva. As canetas de alta rotação devem ser lubrificadas conforme instruções do fabricante e ser sempre autoclaváveis. Brocas devem ser empacotadas individualmente. A validade da esterilização é de 1 semana. O armazenamento dos pacotes deve ser cuidadoso. O papel grau apresenta a característica de ser poroso antes da autoclavagem. Esses poros permitem a entrada do calor úmido e depois a sua saída. Após esse processo, os poros se fecham e não se abrem mais. Isso garante a manutenção da esterilização, mas impossibilita que funcione numa segunda autoclavagem, ou seja, nunca deve ser reutilizado. Acidentes ocupacionais. No caso de acidentes com instrumentos perfuro-cortantes, deve-se procurar o mais rápido possível uma unidade básica de saúde para que se tome as devidas precauções contra possíveis doenças do paciente. O ideal é sempre que o paciente acompanhe o cirurgião dentista para que se possa fazer um hemograma detalhado a fim de se calcular o risco real à saúde do profissional acidentado. Agora vamos apresentar as nossas autoclaves. A Cristófoli fabrica as autoclaves Vitale 12 e 21 litros. E você pode optar pelas cores verde ou azul e ainda pela câmara interna em alumínio ou aço inoxidável. Do ponto de vista de esterilização, não há diferença. Ambas possuem suporte para bandejas, 3 na de 21 litros e 2 na Vitale 12 litros. As bandejas são em alumínio anodizado, para as autoclaves em câmara de alumínio e em câmara de inox. Ambas possuem garantia de 2 anos. O primeiro passo para conhecer melhor sua autoclave Cristófoli é ler o manual de instruções que foi cuidadosamente elaborado e é o único que possui instruções de esterilização e dicas de biossegurança. Conheça os dispositivos de segurança da sua autoclave. Válvula de segurança. Abre-se quando a pressão ultrapassa 2 kg força por centímetro quadrado. Deve ser substituída a cada 6 meses. Válvula antivácuo. Acionada em caso de formação de vácuo, aliviando o vácuo. Deve ser substituída a cada 6 meses. Anel de vedação. Caso a pressão ultrapasse 2,8 kg força por centímetro quadrado, o anel de vedação escapará pela borda, ocasionando um ruído alto, mas que impede a sobrepressão.
deve ser substituído a cada ano. Fusível, previne danos elétricos. Os dispositivos a seguir são internos. Válvula solenoide, acionada pelo circuito eletrônico, abrindo-se em caso de excesso de temperatura. Termostato, sua função é limitar o aumento de temperatura da câmara durante o ciclo de secagem ou em caso de falha do circuito eletrônico. Sistema eletrônico de controle de potência, mantém a temperatura e a pressão estáveis durante a fase de esterilização. A instalação é muito importante. Para sua segurança e conforto, solicite um de nossos técnicos autorizados. Lembramos ainda que os custos relativos à instalação são por conta do cliente. Na instalação elétrica, verifique a rede. Utilize um disjuntor exclusivo para a sua autoclave e certifique-se do correto aterramento do equipamento. Para a instalação hidráulica, utilize somente mangueira própria, conforme a amostra que acompanha o equipamento, de borracha com tecido interno, com bitola 5 por 16 polegadas. Conecte na extremidade da saída externa de vapor, localizada na parte posterior da autoclave, prendendo com a braçadeira que acompanha o equipamento. A outra extremidade, cortada em V, deve ser colocada dentro de um recipiente sem tampa, com água comum e posicionado a 40 centímetros abaixo do nível da autoclave, ou para tubulação de esgoto especial que suporte pelo menos 100 graus. Não utilize mangueira de plástico, pois o vapor poderá derretê-la, causando obstrução na saída de vapor. Agora vamos utilizá-la para a esterilização. Coloque a medida de água destilada conforme o modelo de sua autoclave, 150 ml para Vitale 12 litros e 250 ml para Vitale 21 litros. Depois, acomode os pacotes nas prateleiras com o lado do papel para cima, com pouca sobreposição. O número de pacotes deve ser adequado para o tamanho da sua autoclave. Por exemplo, 5 envelopes do tamanho 9 por 26 centímetros para Vitale 12 litros e 12 envelopes para Vitale 21 litros. Ou utilize o suporte de pacotes para a esterilização Cristófoli, desenvolvido para os clientes que utilizam pacotes padronizados do tamanho de 9 por 26 centímetros. Este suporte é um acessório vendido separadamente da autoclave. Facilita a acomodação dos pacotes, otimiza a área útil da sua autoclave, proporcionando uma excelente distribuição do vapor e secagem. Para utilizar o suporte de pacotes Cristófoli, retire o suporte original da sua autoclave. E introduza o suporte de pacotes Cristófoli com a grelha posicionada paralela às paredes da câmara. Se for um modelo Vitale 12 litros, você agora poderá distribuir 13 pacotes 9 por 26 centímetros. Se a sua autoclave for de 21 litros, você poderá colocar 2 suportes. Coloque o primeiro suporte e depois coloque o segundo suporte. No total, você poderá colocar 26 pacotes na autoclave Vitale 21 litros. Vejamos como elas funcionam. Feche a porta e certifique-se que o fecho está na posição vertical, nivelado com a porta. Aperte a tecla Início. A autoclave irá iniciar o ciclo de esterilização, que possui 4 etapas: aquecimento, esterilização, despressurização e secagem. O aquecimento leva de 10 a 15 minutos. A pressão e a temperatura vão subindo gradualmente. Observe que o LED vermelho está na posição aquecendo. Quando a temperatura correta é atingida, soa um bip. É o sinal do início da fase de esterilização. Esta etapa leva exatos 16 minutos e o LED vermelho está na posição esterilizando. Terminada esta etapa, a autoclave despressurizará automaticamente e quando a pressão estiver em zero, soarão 10 bips, indicando o operador para entreabrir a porta. Para obter uma excelente secagem, é muito importante que você entreabra corretamente a porta, mantendo o fecho para baixo, desta maneira. Observe, esta abertura proporciona a saída de vapor. Este procedimento deve ser realizado imediatamente após os bips da despressurização. O LED vermelho agora está na posição secando.
e depois de 30 minutos soarão 10 bips, indicando o fim de ciclo. O LED passará para a posição fim de ciclo na cor verde. Atenção ao retirar os pacotes. Não coloque os pacotes quentes sobre superfície fria. Aguarde o resfriamento para armazenamento. Para dar início a um novo ciclo, aguarde pelo menos 15 minutos. अंतर यही है उनका, जरा कुर्सी, पंखे, नौकर चाकर, एक्सरे उक्सरे लेने से वो लोग पैसा ज़्यादा लेते हैं, ये लोग दे नहीं सकते हैं, तब ये लोग हमारे पास आते हैं। मेरे को इसमें कोई मुश्किल नहीं लगी, मैं बहुत जल्दी काम सीख गया। क्यों टेक्निकल मैं काम करता हूँ, क्यों साइकिल का भी काम करता हूँ, फाइल चलानी भी मेरे को आती है, कतिये भी चलाना मेरे को आती है, तो ये मेरे को सभी औजार चलाने आते हैं। हम जल्दी दे देते हैं, कई जल्दी वाले ग्राहक आते हैं, हमने ट्रेन में जाना हाथों हाथ फिक्स कर देते हैं। तकलीफ मतलब क्या, फिर वो उसके अंदर आकर खाना कुछ चलता सर, और इससे ये कि खाना अंदर घुसेगा नहीं। और यार स्टेशन पे भी थोड़ी बात होनी चाहिए, थोड़ा चेहरा अच्छा लगता है, नहीं तो वहाँ कई प्रकार के पैसेंजर आते हैं, तो अच्छी बात है, इसीलिए इनके पास ही आता हूँ। और तीनों भाई काम ही किया हुआ है ये संतुष्ट अच्छा लगता है जब मैं किसी के दांत अच्छे लगा के वो खुश हो जाता है, तो तब मेरे को तसल्ली होती है भी मेरे को ये पैसे अच्छे लगे। अगले को कोई तसल्ली नहीं हुई तो मेरे को वो पैसे भी बुरे लगते हैं। ये मेरा खुद का सिद्धांत है, दूसरों के लिए नहीं मैं कह सकता।